Graças a Deus, que Deus abençoe poderosamente a vida de todos vocês. Estamos agora dando início a mais uma live da oração da concordância e nós estamos vivendo essa fé da multiplicação, esse mês de junho, o 6º mês do ano. O mês também que pode ser, para aqueles que creem, o mês de boas notícias. Por que não? Essa é a nossa fé. Nós estamos vivendo esse propósito de oração, determinação, estamos aqui perseverando, crendo que Deus fará sim um milagre acontecer, Deus vai fazer um milagre sim na vida daqueles que creem. A gente tem visto e aprendido muito a respeito dessa viúva, que a Bíblia fala lá no livro de 2 Reis, capítulo 4. Essa mulher que estava endividada. E ela buscou em Deus, através do profeta, a solução para aquele problema. Tem situações que só Deus pode resolver. Tem situações na nossas vidas, na sua vida, que só Deus vai resolver. Às vezes a pessoa está com problema de saúde, problema familiar, problema financeiro, problema na justiça, enfim. Problemas que fogem do seu alcance. Você não tem a solução e ninguém tem, só Deus. E aquela viúva, quando ela buscou o profeta, ela buscou nessa fé. Ela buscou nessa fé, crendo que o profeta, Deus através da boca do profeta, de Eliseu, daria uma solução. E ela recebeu ela recebeu uma direção divina, e através daquela direção, Deus fez o milagre acontecer, que foi a multiplicação do seu azeite. O pouco azeite que ela tinha em casa. E o que o profeta falou? Busque vasilhas, peça emprestada a seus vizinhos. Não poucas, mas muitas vasilhas vazias. Ao entrar em casa, feche a porta e deite o azeite sobre as vasilhas. A que tiver cheia, você separa e enche a outra. E assim você vai enchendo todas que você conseguir. E para a glória de Deus, o milagre acontecer. Então, essa é a nossa fé também, que Deus pode fazer na sua vida. O nosso Deus, ele é Deus de multiplicação. O nosso Deus é Deus de milagres. O nosso Deus, ele é um Deus poderoso, um Deus que pode todas as coisas. Ele pode infinitamente fazer muito mais do que nós pedimos, do que nós pensamos, como aconteceu na vida daquela mulher. E ela conseguiu o dinheiro, vendendo aquele azeite, pagou a sua dívida e livrou os filhos de ser levados a escravos. A gente vê lá também com Jesus, quando ele multiplicou por 2 vezes esse acontecimento dos milagres dos pães e peixes, 2 vezes aconteceram. O Senhor Jesus abençoou e multiplicou 5 pães, 2 peixes e alimentou a multidão. Então, nós estamos diante de um Deus que pode todas as coisas. Deus pode trazer à existência aquilo que não existe na sua vida. É uma questão de fé, de você confiar, de você crer. E uma vez você buscando esse Deus, com certeza o milagre vai acontecer. Você pode deixar nos comentários o seu nome, seu pedido de oração, porque todos os dias nós vamos estar orando e determinando que haja na sua vida, que aconteça na sua vida também essa multiplicação do nosso Deus na sua vida, em nome de Jesus, tá bom? Nós vamos orar daqui a pouquinho. E daqui a pouquinho também a pastora vai estar trazendo uma mensagem. Começamos ontem a leitura do livro de Romanos, né? Se você que deseja aprender mais sobre a palavra de Deus, então você vai ficar aqui conosco. Eu tenho certeza que através dessa mensagem Deus vai falar muito ao seu coração. Paz, pastor. Paz do Senhor, glória a Deus, Deus abençoe a sua vida. Estamos esse mês de junho fazendo a leitura de Romanos. Romanos, que é a epístola ali, que vai falar da doutrina da salvação. A salvação é o que nós temos de mais importante. Tem que ser prioridade na nossa vida. Porque essa vida aqui, gente, ela vai passar. Mas a vida eterna, é como o nome diz, né? Será eterna. E nós temos que escolher se queremos passar uma eternidade com Cristo ou não. E para podermos passarmos uma eternidade com Cristo, a decisão é aqui, agora, em vida. Então nós vamos estar fazendo a leitura do livro de Romanos e aprendendo um pouquinho sobre a doutrina da salvação. Bom, nós vamos fazer a oração agora da concordância.
e orar por você que precisa de um milagre. Você que está aí, que vocês, olha, só um milagre na minha vida para me tirar da situação que eu estou. Então vamos orar agora, vamos falar com Deus agora. Você que está conosco nesse propósito, nessa fé, nessa campanha de oração, e esse mês de junho, o mês da multiplicação. Vamos falar com Deus agora? Vamos unir a nossa fé. É o momento da oração, da concordância. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, nós te glorificamos. Porque o Senhor tem feito muitas maravilhas no nosso meio. O Senhor tem multiplicado, o Senhor tem prosperado, o Senhor tem dado condições de muitas pessoas pagarem suas dívidas, o Senhor tem curado, libertado. Nós somos testemunhas do teu poder, do que o Senhor tem feito. Porque a tua palavra diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. E o Senhor continua curando, libertando, prosperando. E é por isso, Senhor, que eu oro pela vida dessa pessoa que está sentindo dores. Essa pessoa, ela dorme sentindo dor, ela acorda sentindo dor. Senhor, põe um ponto final nesse sofrimento. Clamamos a Ti, porque sabemos que o nosso socorro vem do Senhor. Meu Deus, eu creio, Pai. Eu creio que o Senhor já está trabalhando na vida desta pessoa. Eu creio que o Senhor já está libertando a vida dela dessa opressão, dessa depressão, dessa angústia, dessa ansiedade. Porque o Senhor quer nos libertar de todo o poder das trevas. O Senhor quer nos abençoar. Ó Deus, então visita essa pessoa agora, onde ela estiver. O Senhor é o único. O Senhor é o único que pode curar, remover as dores, as enfermidades, a angústia, a ansiedade. O Senhor é o único que pode salvar essa família, restaurar relacionamentos. O Senhor é o único que pode mudar o caráter. Ó Deus, então toca, Pai, que a Tua palavra, o Teu poder possa alcançar o coração desta pessoa e que haja, meu Deus, libertação, cura e restauração, em nome de Jesus. Meu Deus, em nome de Jesus, em concordância, nós queremos determinar a bênção, meu Deus, na vida dessa pessoa que está conosco nessa fé. Vivendo, meu Deus, a fé da multiplicação, Senhor. Ó Deus, assim como aquela viúva estava aflita, desesperada devido, meu Deus, à situação que ela se encontrava. Mas ela não perdeu a fé, ela não desistiu, ela buscou o Senhor, meu Deus, e através do profeta, o Senhor abençoou a vida daquela mulher. Meu Deus, eu peço em nome de Jesus Cristo, toca na vida dessa pessoa que está aqui nessa oração, meu Deus, e que de repente se encontra aflita, amargurada. Essa pessoa que se encontra aqui, meu Deus, e precisa e necessita de um milagre em sua vida. Então, meu Deus, toca, meu Pai, na vida dessa pessoa. Meu Deus, se é necessário um milagre de multiplicação, meu Deus, que assim seja. Que o Senhor multiplique, meu Pai. Que o Senhor abençoe, porque eu sei que o Senhor é Deus. Que não há nada impossível para o Senhor. Meu Deus, eu oro, meu Pai, peço ao Senhor, toca na vida dessa pessoa, removendo todo o mal, removendo, meu Deus, as doenças, as enfermidades, as perturbações, removendo todo o mal da vida dessa pessoa, meu Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, toca, meu Deus, e faz o milagre acontecer na vida dessa pessoa, meu Deus, que esse mês de junho, meu Pai, seja um mês de bênçãos na vida desta pessoa. Pai querido, em nome de Jesus, nós entregamos a vida de cada uma dessas pessoas. Abençoa os pedidos que estão nos comentários, os nomes, que o Senhor abençoe poderosamente, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus, meu Deus, e aqueles que irão ouvir a mensagem, que vão ouvir a Tua palavra, eu creio que através do ouvir esta mensagem que ela vai ouvir, eu tenho certeza que nela o Senhor vai abençoar muito mais a vida dessa pessoa. Então, em nome de Jesus, Pai, abençoe para a Tua glória. E você que crê, diga amém, diga graças a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus, minha irmã, meu irmão. Em nome de Jesus, tenha fé, que eu tenho certeza que o mais o Senhor fará. Nós vamos ouvir agora mais uma mensagem lá de Romanos. Começamos ontem essa leitura, e eu tenho certeza que você que vai ouvir essa mensagem, nessa mensagem, Deus pode abençoar você, não tenha dúvida disso, tá bom? Então vamos à leitura do livro de Romanos. Então vamos ler hoje o versículo 18.
Romanos 1:18. Diz assim, ó: a idolatria e depravação dos homens. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Às vezes você passa por um problema aí, né, e você já se sentiu, né, até injustiçado. Alguém cometeu uma injustiça com você. De repente você tinha uma causa na justiça e você sabe que você tinha direito àquilo e de repente você perdeu essa causa, foi uma injustiça. Ou um patrão, ou um familiar, ou alguém cometeu uma injustiça com você. E aí você pensa assim, nossa, eu sou uma pessoa de Deus, eu sou uma pessoa que eu procuro fazer as coisas corretas. E por que Deus permitiu, né, essa injustiça acontecer comigo? Por que Deus permitiu? E muitas das vezes a pessoa, por falta de conhecimento da palavra de Deus, ela desanima e ela acha que Deus não está com ela, que Deus não está ouvindo as orações dela e ela pensa em desistir até mesmo de servir a Deus. Mas olha o que está escrito na palavra. Aqui está dizendo que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Ou seja, a ira de Deus, ela se revela contra toda injustiça. Às vezes, você acha que a justiça de Deus, ela está demorando. Só que você tem que entender o seguinte: nós estamos vivendo o tempo da misericórdia. Nós estamos vivendo o tempo da graça. Mas no final da história, a ira de Deus, ela vai se manifestar. No final da história, todos aqueles que cometeram injustiças, todos aqueles que deram as costas para Deus, para a palavra de Deus, e cometeram, como diz aqui, impiedade, perversão, injustiça, a ira de Deus vai ser derramada sobre estas pessoas. E a justiça de Deus vai ser feita na vida de todos aqueles que viveram a justiça do Senhor, que viveram o Evangelho. Por isso que vale a pena viver o Evangelho, vale a pena você passar o que tiver de passar. Porque um dia, no final, a justiça de Deus será derramada. E aí ele vai dizer, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, os injustos, porque Deus lhes manifestou. Deixa eu falar uma coisa para você. Ele está falando aqui, o apóstolo Paulo, ele está falando aqui, ó, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto. Sabe aquela pessoa que é injusta, aquela pessoa que não conhece a palavra de Deus, que alega não conhecer a palavra de Deus, que não é cristã, que não é evangélico? Aqui está dizendo que Deus se revelou para essas pessoas. Porque a primeira revelação de Deus se dá, a revelação geral se dá pela própria natureza. Quando os homens olham a natureza, os céus, o mar, a criação, a própria criação revela Deus. Então, todas as pessoas, independentemente de religião, Deus se revela para elas através da própria criação. Porque não tem como uma pessoa olhar para os céus, para o mar, para a natureza, para a ordem das coisas, como que o universo ele se mantém ali no total controle e ela não reconhecer que existe um Deus. Não tem como. Porque a natureza, ela não é obra de mãos humanas. A natureza é obra, a criação é obra de Deus. E aí ele vai dizer aqui, ó, no versículo 20, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo. Os atributos invisíveis de Deus, os invisíveis, as qualidades invisíveis, se reconhece claramente desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Desde o princípio do mundo, antes de Jesus, depois de Jesus, é perceptível que Deus existe.
pela própria criação de Deus. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então, aqui está a resposta para muitas pessoas que perguntam assim: mas e aquela pessoa que não teve a oportunidade de ouvir o Evangelho? E os índios que nunca tiveram oportunidade de ouvir o Evangelho? Ouviram sim, porque os atributos de Deus, porque o poder de Deus, ele é manifestado claramente pela criação de Deus. E eles são indesculpáveis. Todos os homens são indesculpáveis, porque só em olhar para a criação, ali a pessoa, ela já vê ali o poder de Deus, que Deus existe. E aí, ele vai dizer aqui: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Então, essas pessoas que elas, querendo ou não, elas estão vendo ali através da criação o poder de Deus, estão vendo ali que Deus existe, mas não procuram glorificar a Deus. Antes procuram glorificar a si mesmos, seus conhecimentos, a ciência, a tecnologia e tantas outras coisas, seu emprego, seu trabalho. Aquela pessoa, né, que ela sabe no fundo que Deus existe pela própria criação, porque a criação mostra ali o poder de Deus, mas elas não procuram glorificar a Deus. Elas procuram ali glorificar a si mesmas, estão sempre muito ocupadas, não tem tempo para Deus, tem tempo para tudo, menos para Deus. Então aqui a Bíblia vai falar, aqui o Senhor vai falar que são pessoas insensatas. E aí ele vai dizer aqui: inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Se acham, né, autossuficientes, se acham sábios, mas na verdade são loucos, porque estão trocando ali a glória de Deus pela glória de coisas que são perecíveis e que não vão lhe trazer salvação. Porque a salvação é somente por meio de Jesus Cristo, por meio de Deus. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Então ele vai falar aqui, ó, mudaram a glória do Deus incorruptível pela glória de homens. Aquela pessoa que, em vez dela glorificar a Deus, em vez dela, sabe, ela buscar a Deus e reconhecer que Deus é soberano, ela dá glória para homens. Ela dá glória para o doutor, ela dá glória para o pastor, ela dá glória para o profeta, ela dá glória para o filho, ela dá glória para A, para B, para C. E a Bíblia vai chamar ela de louca, porque ela tem que dar glória para Jesus Cristo, é para Deus. Só não precisa nem ter... Aqui a Bíblia está falando que essas pessoas, elas são indesculpáveis. Porque só em olhar para a criação, elas deveriam reconhecer que existe um Deus soberano, que está no controle do universo, que está no controle da vida delas, que está no controle da ciência, da tecnologia, de todas as coisas. Então, esse Deus, ele é maravilhoso. Então, nós vamos encerrar hoje aqui aprendendo um pouquinho, né, que todas as pessoas, todo ser humano, mesmo aquela independente de religião, Deus se revela para elas, de alguma forma, nem que seja através da criação. E mais na frente nós vamos ver que Deus se revela também através da consciência, daquilo que é certo e daquilo que é errado. Então, as pessoas têm que buscar reconhecer Jesus Cristo, a glória é para Deus, a adoração é para Deus. E a doutrina da salvação, ela vai ensinar que Deus não divide a glória dele com ninguém. Absolutamente ninguém. Sempre tem alguém, né, querendo. O ser humano, ele tem essa tendência de querer a glória para si. Mas a pessoa tem que vigiar muito e não dar glória para homem nenhum, porque ela é tida como louca. Ela tem que entender que a glória pertence a Deus. Ele é o Criador de todas as coisas. Foi Ele quem nos criou e quem deu a vida por nós.
Então busque a Deus, dê glória somente para Deus e se recuse a adorar quem quer que seja. Não aceite, porque o princípio da salvação nos ensina que a glória é para Deus e somente Jesus. Ele tem que ser glorificado. Amém. Glória a Deus, que através dessa mensagem Deus possa ter falado o seu coração e conscientizar você a respeito da salvação, da vida eterna e de permanecer firme, né, na palavra do nosso Deus. Amanhã a gente volta às 9 da noite, se Deus quiser. Amanhã a gente volta trazendo essa mensagem, dando continuidade. Eu tenho certeza que através dessa mensagem Deus vai abençoar você, tá certo? 9 horas a gente entra aqui, realizando a oração da concordância. Você que está conosco nesse propósito da fé, da multiplicação, 9 horas, e em seguida a gente traz essa mensagem do livro de Romanos, que com certeza vai abençoar muito mais a sua vida, tá certo? Olha, não esqueça de você deixar o seu like aí, ó, que é muito importante para o canal. Caso você não seja um inscrito, se inscreva no canal, porque aqui você vai estar coberto sim de oração, tá bom? Tá certo? Pode deixar nos comentários também o seu pedido de oração, que nós vamos estar orando todos os dias por você e pela sua família, na fé que Deus com certeza vai abençoar, tá bom? Levanta as suas mãos. Dias melhores virão. Diga: eu recebo em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus vai abençoar muito mais a sua vida, tá bom? Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.